Esse vídeo remete-se a uma análise psicológica e científica de Irã Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, sempre atrelado a uma imagem de ser inocente e não saber se expressar direito. Essa análise mostra a realidade em um outro ponto de vista. Atrás dos erros de pronúncia, das palavras ditas de forma incomum e da aparente dificuldade em se expressar, constrói-se a imagem de um garoto inocente, ingênuo e incapaz de calcular cada passo, completamente desprovido de qualquer intenção estratégica. Meu chefe, tá piada, é? Vixe Maria! Assim como no livro As 48 Leis do Poder, Luva parece dominar cada técnica apresentada naquele livro, como se fosse a personificação do próprio. Esse talvez seja o maior ativo da sua comunicação. É perceptível que a comunicação moderna transformou o vocabulário em um instrumento de poder. Todos os dias, milhares de pessoas lapidam cuidadosamente suas palavras na esperança de conquistar a atenção das grandes massas. Irã Ferreira parece seguir exatamente a direção oposta. Eu disse não pra eles? Por quê? Porque, eu contar essa história, foi do bate e volta lá. Porque não tinha nada pra fazer mais, eu tive que ir, tá ligado? Não tinha nada mais pra fazer. Se eu encontrasse Messi Cristiano Ronaldo, eu ia fazer mais o quê? Entendi. Você entendeu, né? Mas você quis deixar uma coisa ali sobrando. Pra fazer, tu entendeu? Uma coisa foda pra fazer, tá ligado? Porque eu já fiz tudo, pô. Mas tem mais coisas que você tem vontade de fazer? Tem. Olha. Enquanto o mundo adiciona palavras para conquistar influência, ele as elimina. Ao longo dos anos, consolidou-se uma narrativa que retrata Irã Ferreira como um garoto simples, inocente e vulnerável, cuja ascensão teria sido explorada por empresários interessados em transformar sua imagem em uma máquina de gerar lucros. Sua maior ferramenta nunca foi um discurso elaborado, mas uma comunicação minimalista e eficiente. Ironicamente, atravessou idiomas e o transformou em uma figura conhecida por todos. Quanto menos uma pessoa parece estar tentando convencer você de alguma coisa, maior tende a ser a confiança que ela transmite. Talvez seja exatamente por isso que milhões de pessoas passaram a acompanhar cada vídeo do Luva. Elas não estavam assistindo apenas alguém chutando uma bola. Elas estavam assistindo alguém que parecia completamente incapaz de fingir ser. Existe um princípio bastante conhecido na filosofia da linguagem. Ludwig Wittgenstein dizia que os limites da nossa linguagem são muitas vezes os limites do nosso mundo. Durante décadas, essa frase foi interpretada como uma demonstração da importância das palavras, mas a internet parece ter encontrado uma exceção. Irã Ferreira nunca foi conhecido por falar discursos elaborados, muito pelo contrário, nunca precisou impressionar ninguém com frases complexas. Na maior parte das vezes, bastavam poucas palavras, às vezes apenas uma: receba. Olá, Zói! Neymar, oi! Respeita nós, oi! Aqui é do Brasil, oi! Golaço pra você, Neymar Júnior, é nóis, meu parceiro! Sim, receba! E, curiosamente, milhões de pessoas entendiam exatamente o que ele estava falando. É porque eu tô com problema de coluna, tá ligado? Aí vai doer e eu aqui desterrado. Pronto, deixa eu pegar. Escuta, stop! Escute. Não é porque é o tamanho do peso que eu pego aí, eu pego, vou botar 50 quilos que eu pego, tá ligado? Mas eu tô dizendo, se eu puxar, minha coluna vai doer. E eu tô aqui do outro lado desterrado, entendeu? Como é que eu vou pro hospital pra tomar injeção eu sem dormir com a coluna doendo? Tá doido, é? O psicólogo Albert Mehrabian ficou conhecido por estudos sobre comunicação interpessoal que mostraram que, em muitos contextos emocionais, a forma como uma mensagem é transmitida pode ter tanto impacto quanto as próprias palavras. O sorriso, a comemoração, a energia, o olhar, tudo isso comunica antes mesmo qualquer frase seja dita. Você errou essa conta. Porque não tem como. 20 vezes 3 é 60, não é 7, nem menos. É esse negócio, entendeu? Enquanto muitos influenciadores tentavam construir um contexto através de longos discursos, Irã fazia isso com um único grito.
verbo português receber deriva do latim recebere, uma palavra formada pela união de re, que significa de volta, e caber, que significa tomar, capturar ou segurar. Sua origem remonta a mais de 2000 anos. Para os romanos, receber não significa apenas receber um objeto. Significava aceitar algo para si, acolher, incorporar, tomar posse. Era um verbo frequentemente utilizado para descrever a aceitação de promessas, alianças, responsabilidades e até a confiança entre duas pessoas. Na Roma antiga, recibere não era apenas um verbo cotidiano, era utilizado em contextos militares, jurídicos e políticos para representar a aceitação de um dever, a retomada de um território, o acolhimento de uma aliança ou a incorporação de uma autoridade. Receber nunca foi um ato passivo, era um ato de apropriação. Porque receber não é uma comemoração. Gramaticalmente, é uma ordem, um verbo conjugado no modo imperativo, e a filosofia sempre tratou o imperativo como uma forma singular de linguagem. O filósofo Immanuel Kant utilizava o termo imperativo para descrever comandos capazes de orientar a ação humana. Embora o contexto de Kant fosse moral, a ideia permanece fascinante. Algumas palavras não descrevem o mundo, elas exigem uma resposta. Receba, não existe espaço para dúvida, não existe espaço para negociação. A palavra não pede, ela determina, ela manda. Décadas depois, o filósofo Michael Foucault escreveria que o poder nem sempre se manifesta pela força. Ele parece através da própria linguagem. Quem controla o discurso também influencia comportamentos. E talvez seja exatamente isso que acontece todas as vezes que milhões de pessoas repetem, quase automaticamente, uma única palavra. Receba, o cara da luva de pedreiro é o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Sim, receba. Na arte contemporânea, existe um conceito semelhante, chamada arte performática. Entende que determinadas obras deixam de existir sem a participação do público. A obra só acontece quando alguém reage, quando alguém completa o gesto. O bordão do Luva parece obedecer à mesma lógica. Ele nunca termina quando é pronunciado. Ele só termina quando as outras pessoas respondem, imitando, compartilhando, repetindo, transformando aquele comando em um ritual coletivo. Talvez seja por isso que receba nunca tenha funcionado apenas como uma palavra. Ela funciona como um símbolo que atravessou idiomas sem precisar ser traduzido. Cada conversa do Luva parece seguir uma lógica curiosa. Ele nunca tenta dominar o idioma do outro. É como se ele obrigasse os próprios a entender o que ele fala. Tá dorme na hora? Sim? Não entendo. Ele provavelmente não compreende cada palavra dita por Irã Ferreira, mas compreende perfeitamente o ritual. Hein? Você quer? Ou eu não? Tu quer dormir? Oi? Tu quer dormir? Tu quer dormir? Tu quer? Hein? É doido, relaxa, pai. Fica à vontade, relaxe. Calma, relaxa, relaxa. Relaxa, fica na sua. Ele simplesmente converteu todo o idioma em uma só palavra. Não importava se Haaland conhecia uma única palavra em português. Irã Ferreira realmente pensou em tudo isso? Provavelmente não. Ele é assim por natureza. A sua técnica reduz a palavra ao limite, porque no fim, quem controla a linguagem não precisa convencer ninguém. Basta dizer, receba.